Olá! Muito boa noite, gente! Nossa, essa luz tá me deixando com um cara de fantasma. Deixa eu ver se desligada melhor. Vamos ver. Não, vai ficar muito escuro. Vou baixar um pouquinho. Pronto. Olá, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Pílula de Consciência para a semana. Hoje eu atrasei um pouquinho. Normalmente essa live eu faço no período da manhã ou no máximo ali até meio-dia, que é a live onde sejam bem-vindas, pessoal. Boa noite. A Pílula de Consciência, ela é um projeto que eu faço já há um tempão aí via Telegram, mas eu senti a necessidade da mensagem chegar para mais pessoas. Então eu comecei a compartilhar aqui no Instagram, que é uma mensagem para a nossa semana, né? É uma mensagem para que a gente reflita aí sobre a questão que eu trago, né? Essa pílula que eu trago, e a gente reflita, traga essa energia. Normalmente é uma energia ali que eu indico aí para que vocês olhem para aquele tema, olhem para aquela energia, coloquem foco ali naquele tema. E aí, o que eu faço? Antes eu fazia de forma natural, assim, pensava num tema e trazia, mas aí eu comecei a usar das ferramentas, então, dos oráculos, né? Usar da sincronicidade, nada melhor do que usar da sincronicidade ao nosso favor. E aí eu tenho uma Halila, que é um dos serviços que eu presto, que é um jogo de autoconhecimento. Dentro do jogo tem as cartas, né, que representam aí... Eu queria pegar pra vocês, peraí. Tem as cartas que representam cada casa do tabuleiro. E aí eu embaralho, peço para que o universo nos mande ali a energia que a gente está precisando para essa semana que chega. E aí eu tiro a carta e venho aqui compartilhar dela com vocês, certo? E a carta dessa semana é uma carta muito especial que fala sobre felicidade. Boa noite, Robson. Muito boa noite. Seja bem-vindo. E então a carta que saiu essa semana é essa carta aqui, ó. Casa 62, felicidade. E aqui a gente fala sobre um estado de profunda aceitação e contentamento. Então, se vocês podem ver aqui, eu sempre peço, por exemplo, no Mahalila, eu sempre peço para que as pessoas vejam, né, a imagem e vejam o que aquela imagem transmite para ela. Então, façam esse exercício também. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas vejam o que essa imagem traz para você de sensação, certo? Aqui a gente vê uma cabeça, e aí dentro dessa cabeça tem uma outra pessoa, e a gente pode ver que é um estado de muita plenitude aí, né? De muita calmaria. Você vê que ele tá sorrindo aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né? Sobre a felicidade. E quem está acompanhando as lives aí nessas últimas semanas, vocês podem ver que uma coisa sempre acaba conectando na outra. Então, esse assunto da aceitação é um assunto que eu venho falando para vocês já faz aí umas semanas. E o que tem a ver, né, a aceitação com felicidade, Mila? Se a gente parar para pensar, né? O que tem a ver? Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente tem uma visão sobre o que é felicidade, e aí eu já convido vocês a refletirem, né? O que é felicidade para vocês? Reflitam. Porque normalmente às vezes a gente tem uma distorção aí do que é felicidade. E normalmente, o que acontece? A gente deposita essa felicidade fora. Então a gente acha
que essa felicidade que a gente busca, essa sensação de bem-estar, ela vem de algo fora. Então, quando eu conseguir tal coisa, então a gente conecta algum bem material ou ao dinheiro, eu vou ser feliz. Ou se eu conseguir tal trabalho de tal jeito, eu vou conseguir ser feliz. Ou se eu conseguir me relacionar com tal pessoa desse jeito, eu vou conseguir ser feliz. E na prática, gente, vamos ser sinceros, na prática não é assim. A felicidade não vem de fora. E você pode achar que isso é uma frase clichê, mas é o que eu falo, do que é o simples e o óbvio que precisa ser dito. A felicidade, essa sensação de contentamento, de felicidade que a gente busca, a gente não vai encontrar fora. É por isso que a gente vive muitas vezes uma vida toda nessa busca incessante de sentir isso, de sentir felicidade, de sentir prazer de estar vivo, de ter vontade de levantar da cama, só que o nosso foco tá lá, fora, 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 fora. E às vezes a gente até consegue sentir um pouquinho, né? Ai, conquistou alguma coisa, dá aquela sensação de felicidade, mas logo é rápido. O negócio é rapidinho. Logo você já volta para aquela insatisfação, para aquele lugar né, mais longe ali do bem-estar. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a felicidade ela não tá fora, ela tá dentro de você, certo? E o bom disso, o bom e ao mesmo tempo desafiador, é que é isso. A gente às vezes busca tanto e já tá dentro da gente. Essa felicidade, esse bem-estar, esse contentamento que você busca, ele já está dentro de você. Então, o que a gente precisa para acessar esse lugar? É o desenvolvimento, é a construção dessa aceitação. E por que aceitação? Porque a aceitação, ela vem desse lugar de confiar. É um estado de entrega, de confiança. E esse tema que eu já falei aqui para vocês é esse estado em que a gente confia que tudo que a gente está passando, seja bom ou ruim, é porque a gente precisa passar por aquilo, para o nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês e que eu sempre vou falar é que o nosso maior propósito aqui nessa terra é a gente evoluir como espírito. Então, tudo que chega pra gente na nossa vida, a nossa história, os nossos desafios, as nossas conquistas, as nossas habilidades, as nossas virtudes, os nossos defeitos, eles têm uma função, certo? Eles têm uma função. As coisas boas, elas vêm porque elas fazem parte da nossa essência, e os desafios também, os nossos defeitos, eu nem gosto de falar defeito, mas eles também fazem parte da nossa essência. Então, a aceitação, ela vem justamente até desse lugar de aceitação das adversidades, dos desafios. Mudar um pouco a lente que a gente coloca sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Pra quem tá escutando? Então, por que a felicidade, porque ela tá conectada com esse estado de autoaceitação também vale, né? Mas de aceitação. Porque quando a gente começa a desenvolver esse olhar sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos acontecem, a gente começa a ver que, cara, eu preciso passar por isso. Ao invés de eu nutrir aquela coisa ruim, aquela negatividade que está me acontecendo,
de nutrir, de ficar ali naquele lugar de negatividade, como eu posso olhar para isso e entender o que eu posso aprender com isso? O que a vida está querendo me ensinar? Isso é um lugar de aceitação. E tem até aqui uma frase do meu manual aqui do Mahalila, que ele fala assim: lembrando que a felicidade é um fruto de uma jornada cheia de escolhas, de muito trabalho e que envolve também passar por locais difíceis de tristeza e choro. Então, entendam que a felicidade, ela não é só esse estado de euforia, esse bem-estar eterno. Isso é uma ilusão. A felicidade, ela faz parte disso, mas a felicidade também é a tristeza, os desafios. Ela vem do lugar da aceitação desses lugares, que é um lugar de integração, que é quando a gente passa a olhar para nós mesmos e para o mundo também de um olhar integral, do bom e do ruim, da tristeza e da felicidade, e a gente começa a se reconhecer e se aceitar com todas as dores e amores de sermos quem somos. Então, a felicidade, ela mora nesse lugar, certo? Desse lugar de aceitação, que ele vem porque ninguém consegue sustentar a felicidade eternamente. Ninguém consegue sustentar a euforia todos os dias. Se isso fosse possível, a gente não ia conseguir sustentar, entendem? Porque a vida, ela funciona pelo contraste. É luz e sombra, é bom e ruim, é conquista e é desafio, é descanso, é trabalho. A vida funciona por esse contraste e a gente só consegue enxergar o valor de um quando a gente está no outro. Não tem aquela frase que é famosa, que a gente só dá valor quando perde? É mais ou menos isso. É quando a gente está no outro polo que a gente valoriza esse outro polo. Então, os dois são necessários. Por isso que a felicidade, ela está intimamente conectada com esse estado de aceitação. Em que a gente olha para a nossa vida, para os desafios, para as coisas e começa, vocês podem ver, é uma construção. É uma construção, assim como tudo na vida. É uma construção. A gente começar a desenvolver esse olhar. Porque não é fácil, às vezes tá acontecendo, às vezes não tá legal, às vezes sua vida não tá legal. E não exige muita maturidade, exige muita consciência, exige muita aceitação mesmo para você parar e olhar desse lugar que às vezes não tá legal e você falar assim: pera, como que eu posso ver isso com outros olhos? O que essa situação está querendo me ensinar? O que a vida está querendo? Por que a vida está trazendo isso para minha vida? E muitas vezes o negócio ali, ele se repete, né? A gente tem a tendência de repetir padrões. Então, por que isso está acontecendo de novo comigo? Eu preciso olhar para isso. E aí eu não estou falando num lugar de conformismo, tá? Não confundam. Porque é muito comum a gente cair nessa distorção do conformismo, né? Aceitação e resignação, aceitação e conformismo. A aceitação é uma coisa que eu até falo muito para as minhas alunas assistidas. Não é o lugar de entrega que eu falo, de confiança, vamos confiar em Deus, vamos confiar no fluxo da vida, vamos soltar um pouco. Ele não é esse lugar de conformismo, de tipo assim: vou sentar aqui na cadeira e eu vou entregar. E as coisas vão acontecer, eu vou melhorar, as coisas vão acontecer na minha vida. A gente sabe que não funciona assim. Esse é um lugar de conformismo. E aí, se algo de ruim acontece, por exemplo, se você está passando por um desafio, você não está bem, não é esse lugar de se conformar com isso.
certo? Mas de aceitar. Eu olho para isso, eu aceito como isso está se manifestando na minha vida, porque tudo é como é, não como a gente quer, e eu vou parar, e eu vou, de repente, claro, vou sentir, se eu tô sentindo tristeza, eu vou dar passagem para isso, se eu tô sentindo raiva, eu vou dar passagem para esses sentimentos, não vou negar os sentimentos, mas eu vou olhar também com responsabilidade, com compromisso, e eu vou olhar para aquela situação, para aquele estado em que eu me encontro, e eu vou me perguntar, o que isso está querendo me ensinar? Qual é a melhor maneira que eu posso lidar com isso? Existe algo que eu possa fazer para transformar isso na minha vida? E aí você vai fazendo esse auto-questionamento interno, essa auto-observação interna, vai se questionando e vai se guiando. E aí se você vê, não, tem essa solução, tem esse caminho, e aí você vai seguindo, vai no movimento, e aí as coisas vão fluindo. Ou se de repente é algo que está fora do seu controle, porque tem isso também. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que está fora do nosso controle. E que cabe a nós entregar. E aí nesse caso, aí a entrega, a sua confiança precisa ser aquela que eu falei foi semana passada, que teve a live de espiritualidade, é aquela confiança genuína, de eu entrego. Então, essa carta, né, ela é um chamado para que vocês olhem primeiro para o que é felicidade para vocês, porque às vezes a gente está tão nessa loucura da vida, nessa correria, nessa coisa muito louca, que hoje, ou às vezes nunca, na vida, a gente parou para pensar o que é felicidade pra gente, porque a felicidade também é diferente para cada um. Então façam essa reflexão. Esse é o primeiro chamado dessa carta, da Pílula de Consciência dessa semana. Reflitam, o que é felicidade para você? O que te nutre de energia? Porque felicidade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, então faça essa reflexão para você trazer isso para sua consciência, tá? E depois faça uma análise da sua vida hoje e veja, e aí eu sempre quando eu peço para vocês fazerem essa análise, né? É tipo dar um zoom out assim na sua vida, é se colocar como observador da sua vida. E aí pensa que sua vida ali pensa nas áreas ali, né? Relacionamentos, financeiro, profissional, saúde, o cuidado com você mesmo, seu autocuidado. Faz um zoom out ali, a sua espiritualidade, e veja, trazendo essa lista ali de coisas que são felicidade para você, veja se a felicidade, esse estado, ele está presente nessas áreas da sua vida. E veja como que está a sua relação de aceitação em cada uma dessas áreas. Se você está ali nesse estado mais fluido de aceitação, em que independente se está fluindo ou se está bloqueada aquela área na sua vida, você tá entregue ali, tipo, o que precisa acontecer. Só um minutinho. O que tá acontecendo na minha vida, eu aceito, né? A vida tá me dando as ferramentas e as situações que eu preciso passar. Ou se você tá mais nesse polo do controle, né, daquele lugar em que a gente não aceita, que é a não aceitação. Então, é uma não aceitação do tipo, isso tá ruim, e eu não aguento mais,
E por que isso? Por que isso está acontecendo? E é um estado de controle. Então, enquanto a aceitação ela é um lugar de soltura, de leveza, de fluidez, a não aceitação é um lugar de controle. Sabe assim, quando o cachorro não quer morder o osso? Tipo assim, você tá batendo o pé. Às vezes a vida tá te mostrando as coisas, tá te mostrando o caminho, tá te mostrando que às vezes você precisa passar por isso, que lá na frente você vai entender que isso é necessário para sua jornada, para o seu processo evolutivo, mas você tá ali, não quero, não vou, reclamando, batendo o pé. Então, faça essa reflexão dessas áreas, se é facilitar para vocês, né, dividir por áreas ali. E as áreas que vocês sentem que vocês estão nesse controle, de querendo controlar, de não aceitação, experimentem, certo? E aí é um passinho por passinho, tá? A aceitação, ela é um processo, construção diária, de prática. Mas experimentem nesses lugares que vocês reconhecem que vocês estão aí nesse lugar de controle, de não aceitação, experimentem soltar um pouquinho. Então, traz a sua situação que você está vivendo, que você está nesse controle, e tenta olhar para ela e falar assim, tá bom. Sabe, até solta, o negócio até solta no corpo. Eu aceito isso. E perguntar do fundo do seu coração para Deus, para o universo, para a força que você acredita, é perguntar: vida, o que você está querendo me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? Me mostra, porque às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes é muito nebuloso, a gente não entende. E às vezes a gente não vai entender agora, às vezes a gente só vai entender lá na frente. Me fala, gente, vocês que estão aí assistindo, se vocês já não passaram uma situação na vida de vocês que foi difícil, mas que passou uns anos, passou um tempo depois, você lembrou daquilo, você até riu, você até falou, meu, se não fosse isso, eu não estaria onde eu tô hoje. Me fala, eu tive muitas situações que ali na hora eu não entendia, eu não queria estar passando por aquilo, estava muito difícil, mas que eu vejo que hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não estaria onde eu estou hoje se isso não tivesse acontecido. Então, trazendo para a prática aqui a pílula dessa semana, façam esses exercícios de entender, de compreender o que é felicidade para você, olhar para as áreas da sua vida, entender o que está fluindo e o que não está, e o que não está fluindo, o que não está nesse lugar de aceitação, de felicidade, tenta se abrir para esse lugar de aceitação, de entender, vida, o que você está querendo me mostrar, o que você está querendo me ensinar com isso. Entrega um pouquinho, solta um pouquinho o osso. Solta só um pouquinho, eu nem tô te pedindo para largar o osso todo. Tô pedindo para você largar só um pouquinho de leve, que isso só um pouquinho, quando a gente solta um pouquinho do controle, a gente já consegue ver, a leveza, um peso, parece que sai um peso das nossas costas, assim, você fica até mais leve. Eu falo por experiência própria, por uma pessoa controladora em recuperação, certo? Então, experimentem. E é isso. A pílula de hoje é essa. Eu espero que faça sentido para vocês. Vamos, como eu sempre falo, vamos trazer essa mensagem para o longo da nossa semana, não só hoje. Vamos trazer essa mensagem ao longo da nossa semana. Vamos estar presente ali no Aqui no Agora
para entender também as coisas que a vida nos traz. Porque muitas vezes a vida traz coisas nessa semana que tem a ver, que vão fazer você pensar sobre esse tema. Reflitam. Se vocês quiserem compartilhar algo, fiquem à vontade. Se vocês quiserem compartilhar algo comigo, certo? E é isso. Fez sentido para vocês? Me contem. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto? Bom, então é isso. Fiquem bem, que vocês tenham uma semana de muitas bênçãos, de muitas realizações. E a gente se vê aí pelos stories, pelos vídeos. Inclusive, queria aproveitar aqui para chamar você que está assistindo. Eu tenho, faz um mês aí, daqui a pouco, essa semana, o Espaço Asha, ele completa um mês de aniversário. O Espaço Asha, ele é um projeto de assinatura que eu criei, que é um espaço digital. Eu falo que ele é um ecossistema digital, em que você assina mensalmente, é uma assinatura de R$ 44,90, e você tem acesso a conteúdos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre vida consciente. Então, todo mês ali, eu tô subindo aulas sobre esses assuntos. E aí a gente vai criando uma comunidade mesmo, uma egrégora, onde todo mundo tá ali na mesma busca, né? Por isso que eu chamo vocês de buscadores. Então a gente tá ali na mesma busca, a gente troca experiências, compartilha ali questões em relação às aulas, o que eu trago. Eu tô trazendo convidados muito especiais para falar sobre diversos assuntos, sempre que vão trazer consciência aí para nossa vida. Então é isso. Vocês estão convidados a participar. Se você quer saber mais, ter mais informações sobre o espaço, pode me mandar mensagem, ou se não, tem aí todas as informações no link da bio ou nos destaques. E o convite fica aqui para vocês. Todos serão muito bem-vindos. E eu agradeço. Um beijo para vocês, um beijo, Robson. Agradeço a presença. Espero que bom que fez sentido. E a gente se vê por aí, certo, gente? Um beijo e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.